Então, pessoal, estamos aqui cobrindo mais uma vez as eleições 2022 aqui em Fortuna de Minas. Fomos convidados hoje para estarmos aqui junto com o doutor Frederico. E desde já, doutor, é um prazer a sua disponibilidade, agradecemos. E desde já gostaríamos já de iniciar perguntando como que foi a sua experiência já nesses 4 anos como deputado federal. Edson, um prazer enorme estar aqui, podendo dar esse depoimento. Eu estou no meu primeiro mandato, sou médico oncologista, fui eleito em 2018, pela primeira vez um cargo público, nunca tinha sido candidato. Então, esses 4 anos foram uma experiência muito gratificante, muito importante, mas muito dura também, muito difícil, porque a gente assumiu o mandato em 2019, numa situação financeira e econômica bem difícil, precisamos tomar medidas firmes, medidas duras para poder colocar a situação do nosso país no trilho, colocar a situação do país na linha. Mas a gente acreditava que 2020 teria a colheita desse trabalho que a gente realizou em 2019, onde poderíamos ter avanços, melhorias econômicas, geração de emprego e renda, avanços na saúde, e aí a gente é acometido pela pior doença da saúde pública dos últimos 100 anos, que é a pandemia do Covid. Mas Deus sabe o que faz, Edson. Acredito que eu, como médico oncologista, médico socorrista, estava no lugar certo na hora que o país precisou. A gente trabalhou muito na pandemia, fui membro da comissão de combate à pandemia e a gente pôde realmente levar 25 mil novos leitos de UTI para atender as pessoas que precisavam do tratamento do Covid. Conseguimos também entregar 600 milhões de doses de vacina para proteger a nossa população, mas sabemos que as perdas foram muito duras. Foram mais de 730 mil pessoas, mil brasileiros que faleceram. Eu tenho certeza que, infelizmente, aqui em Fortuna também teve casos graves que a gente lamenta muito, mas a gente manteve o trabalho, só que foi um mandato focado muito num problema só. Mesmo assim, o trabalho duro, trabalho forte, a gente ainda conseguiu avanço na área da saúde, por exemplo. Dos 25 mil leitos abertos para o Covid, ficaram 7 mil. Eu já fui diretor de Santa Casa e durante esse período a gente tinha muita dificuldade com leitos de CTI. E agora tem mais 7 mil leitos de CTI no Brasil, mais de 700 leitos de CTI em Minas Gerais e facilitou muito para atender os casos graves. É como se fosse um legado que, infelizmente, decorrente da pandemia, mas que ficou e vai ficar sempre aí para fortalecer a saúde pública. E, além disso, não paramos de trabalhar também numa causa que me é muito nobre. Eu sou médico oncologista, então o tratamento do câncer sempre foi uma prioridade. O câncer é a segunda doença que mais mata. Ela chega a matar 250 mil brasileiros por ano. Ou seja, em 3 anos de pandemia do Covid, o câncer matou tanto quanto o Covid. E a gente conseguiu muitos avanços, muitos tratamentos novos que não tinham, agora a gente já pode recorrer a eles, cirurgias que não se faziam, agora a gente pode recorrer a elas, melhoramos programas de prevenção. Então, mesmo um mandato muito difícil, a nível de Brasil, a gente conseguiu ajudar muito. E Minas Gerais nem se fala. Minas Gerais estava vivendo um caos financeiro, não repassava os impostos ICMS, Fundeb para os municípios, estava atrasando o salário de funcionários, estava não cumprindo, não honrando com suas obrigações, não pagando 13º, com a força que a gente atuou no governo federal, até no sistema judiciário, para suspender uma dívida que era cobrada, na nossa opinião, de forma equivocada de Minas Gerais. Minas Gerais a gente ajudou muito, a bancada federal ajudou muito também, destinando recursos para que Minas pudesse voltar a ser um estado pujante, com crescimento, que é um dos estados que mais cresceu nesses anos, e com as suas dívidas em dia, onde a gente também lembra o bom trabalho feito aí pelo governo federal, governo estadual também. E a gente teve a honra de conhecer a Fortuna de Minas, de conhecer os vereadores que estão nos apoiando, e a gente pôde trazer para a Fortuna de Minas mais de R$500 milhão em investimentos. Então, assim, foi um mandato duro, difícil, mas foi um mandato que a gente conseguiu entregar muito à população. Só que eu tenho certeza que daqui para frente o nosso país está num caminho de crescimento. E esse caminho de crescimento do nosso país, ninguém tira da gente. Por isso que agora é a hora de pessoas sérias, dedicadas, corretas, que conhecem os municípios, que sabem a demanda da população, seguirem em frente no momento que certamente vai ser mais tranquilo nos próximos 4 anos. Mas a gente não pode errar. Temos que aproveitar o crescimento para levar benefício à população. E não, como foi feito no passado, equívocos, desvios, corrupções que prejudicaram tanta gente. Candidato,
quais você considera as suas maiores conquistas? As maiores conquistas pessoais minhas foram algumas leis aprovadas na área da saúde. Por exemplo, a lei da telemedicina. Essa lei possibilitou, no período da pandemia, e agora ela está sendo estendida, que todas as pessoas pudessem ter consultas médicas de psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, por via de tecnologia online, seja pelo celular, computadores, e com isso aproximou a população de médicos especialistas, que, por exemplo, a área de neurologia, que é tão difícil conseguir uma consulta com especialista, psiquiatria, então hoje facilitou muito, existe a possibilidade online. E alguns municípios já estão utilizando o quê? Atendimento no programa de saúde da família, na unidade básica de saúde, do médico generalista, com o suporte do especialista no consultório dele. Isso é fantástico, a gente acredita que esse programa vai crescer muito, porque a pessoa vai no médico generalista presencialmente e ele tem um cardiologista do lado dele aqui para fazer a consulta, ou um pediatra do lado para atender uma criança, ou um neurologista. Esse foi um projeto que a gente conseguiu relatar com muita dificuldade, a gente conseguiu articular no Congresso e aprovamos esse projeto. Aprovamos vários projetos de apoio às Santas Casas, hospitais filantrópicos, que na pandemia tanto ajudaram a população. Trabalhamos muito para conseguir aprovar o piso da enfermagem, que nesse momento da entrevista ainda está tendo problemas aí no STF, mas apesar de estarmos em campanha, continuamos trabalhando em Brasília para sanar essa dificuldade e efetivamente pagar o piso salarial da enfermagem, que é tão importante. Conseguimos ajudar na aprovação do aumento do piso dos professores, 33%. Participamos ativamente da aprovação do Auxílio Brasil de R$600 para a população mais carente, entre outras importantes demandas aí no mandato. Foi um mandato que a gente trabalhou muito e trabalhamos de coração para ajudar a população, mesmo em anos tão difíceis. Mas a gente tem certeza que o benefício já está aí, é real. Recentemente a gente realizou, depois de 12 anos, uma redução de impostos, onde diminuímos o CMS sobre os combustíveis, a energia elétrica, as telecomunicações, e o resultado está aí para todo mundo ver, uma gasolina muito mais barata do que chegou a alcançar com essa crise mundial também, decorrente de uma guerra na Europa. Então a gente acredita que conseguimos cumprir muito bem a missão, apesar da dificuldade. E isso que eu não tinha experiência nenhuma. Foi meu primeiro mandato. Depois de 4 anos, tudo muda. Hoje eu sei muito mais captar recursos. Se eu entreguei R$500 mil para a Fortuna de Minas, eu sei que agora eu posso entregar muito mais, não só para a Fortuna de Minas, mas para os outros municípios mineiros. Por isso que a gente está aqui nessa luta para seguir esse trabalho. E como você vê o seu futuro agora em 2023? A gente vê um futuro com a mesma dedicação, a mesma honestidade, o mesmo amor ao próximo, que é característico do médico oncologista, que quando a gente decide tratar do câncer é porque a gente quer ajudar as pessoas que mais precisam, e a gente também agora tem mais experiência. A gente sabe como a estrutura funciona, a gente sabe como conseguir mais recursos para o município, a gente sabe os melhores caminhos para aprovar projetos importantes. A gente realmente hoje, eu sinto que eu estou muito mais preparado, porque como eu falei, eu vim de médico para deputado federal de uma vez só. Não foi fácil. Eu falo que minha faculdade está acabando de política, dia 2 de outubro. Eu espero ser aprovado, mas a dedicação, a honestidade é total à população que merece, não só de Fortuna de Minas, mas toda Minas Gerais e o Brasil. Doutor, creio que a pergunta mais importante: por que o eleitor de Fortuna de Minas deve confiar no Dr. Frederico? Essa pergunta é fundamental. Fortuna de Minas é uma cidade que se destaca pela sua beleza, pela sua segurança pública, por um bom sistema de saúde, apesar de ser muito dependente de Belo Horizonte, mas está muito próximo. Fortuna de Minas é uma cidade que se destaca pelo sistema de educação, mas Fortuna de Minas ainda tem muito a avançar. Fortuna de Minas precisa de deputados comprometidos com a cidade. É muito comum, nessa época do ano, vir vários deputados que muitas vezes não fizeram nada por Fortuna de Minas, vêm com as promessas, vêm aqui prometendo mundos e fundos, ou vêm fazendo algumas negociações aí, às vezes até fora da ética, e depois vão passar mais 4 anos sem nem pensar em Fortuna de Minas. Com muita humildade, Edson, eu plantei. Eu entreguei recurso para a Fortuna de Minas sem ter um voto aqui. E agora, com muita honestidade, com muita humildade, mas também com senso de dever cumprido, eu já dei a prova que eu ajudo e posso ajudar muito mais Fortuna de Minas. Por isso eu não tenho dúvida que eu mereço e tenho que ser votado em Fortuna de Minas para ser um deputado com compromisso com a cidade. Mas é claro, vai depender do povo.
E, por fim, eu não posso deixar de agradecer as grandes lideranças políticas que nos ajudam. Eu quero muito agradecer aos vereadores Vitor, Dudinha, João e Bruno. São vereadores que trabalham para a população. Eles nunca me pediram nada para eles. Pelo contrário, eles estão fazendo uma campanha extremamente honesta, singela, estão realmente se dedicando de corpo e alma. Eu tenho que agradecer muito a esses nossos amigos. Mais uma vez, agradecer aqui ao Vitor, Dudinha, o João e o Bruno. Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo pelo nosso mandato. Um abraço, Fortuna de Minas, e contem com o Dr. Frederico. Obrigado, doutor. Foi Obrigado, um prazer a Edson, entrevista. um prazer.